No Prosa e Lavoura de hoje, vamos falar sobre agricultura de precisão regenerativa, para cuidar do nosso principal patrimônio, o solo. Eu sou o Thiago Strobel, sou gerente comercial da Strobel Sementes, e hoje eu vou falar com um dos pesquisadores mais renomados no assunto no país, o senhor Telmo Amado. Seu Telmo, eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos espectadores para conhecer quem é o Telmo. Bom, primeiro, prazer em estar nesse podcast. E sou professor da Universidade de Santa Maria e trabalho com os dois temas, né? Trabalho com agricultura de precisão desde os anos 2000. Então, o Projeto Aquários completou recentemente 25 anos. E nos últimos 10 anos aí trabalho com o tema de agricultura regenerativa. E acho que vai ser um podcast bem interessante, né? Porque, de fato, tem muita comunicação entre a agricultura de precisão e a agricultura regenerativa, e a gente vai esperar trazer isso para as pessoas que nos acompanham. Falar sobre solo é sempre extremamente importante de uma agricultura promissora, até que cada safra a gente tem novos desafios quando a gente fala de produtividade, inclusive rentabilidade. Do que se trata o conceito moderno de agricultura de precisão regenerativa? Bom, então vamos tentar historiar assim um pouquinho, né? O manejo de solo é sempre um desafio desde que o homem começou a fazer uma agricultura fixa em um determinado local. Anteriormente a isso, o agricultor era nômade e ele utilizava o solo até que esse solo se esgotasse e ele procurava uma nova área para começar todo esse processo. Quando o homem se fixou, ele começou a conviver com desafios. O primeiro desafio que acompanha a história da agricultura é a erosão. Então, não é possível fazer uma agricultura sustentável se você tem taxas de erosão. E, recentemente, um professor dos Estados Unidos, que eu gosto muito, David Montgomery, ele escreveu um livro sobre isso e ele faz muitas palestras, né? O título é Erosão das Civilizações, que ele mostra que quando as civilizações antigas elas deixaram que a erosão tomasse conta, isso acabou com a ruína da própria civilização. Então, o título é bem sugestivo, né? A erosão das civilizações. A erosão começa no solo, mas acaba comprometendo até a sobrevivência das civilizações. Trazendo para os nossos dias, o sistema plantio direto. O plantio direto ele entrou exatamente para resolver esse problema da erosão. E embora nós tenhamos eventos climáticos muito intensos, Rio Grande do Sul provavelmente é um dos locais do globo que mais tem sofrido com isso, sejam com chuvas muito intensas, com um volume de precipitação que chegam a 3 vezes a média do mês, então precipitações de 300, 500 milímetros no mês, e isso realmente desafia os nossos agricultores a manterem o seu solo protegido, como também a questão de manter esse solo equilibrado do ponto de vista químico, físico e biológico. Aí nós já estamos entrando, então, depois que entrou o plantio direto e amenizou a erosão, nós tivemos um segundo desafio, que é de melhoria da correção dos nossos solos e do aumento da fertilidade. E isso se tornou, assim, mais evidente com o melhoramento genético, até chegar à biotecnologia. Quando nós entramos com a biotecnologia, nós aumentamos muito o potencial genético dos materiais que nós utilizamos. Porém, nós exploramos em torno de 40% desse potencial genético. E o entendimento é que isso ocorre por uma interação de clima e de solo. E aí nós já estamos entrando num outro momento, né? Que foi o momento quimicista. A gente acreditava que colocando insumos químicos nos nossos solos, melhorando a fertilidade, a gente ia torná-los muito produtivos. E passado esse momento de euforia, né, que era uma combinação de uma genética de alto potencial com uma agricultura
que utilizava muitos insumos. Insumos que eram para aumentar o potencial produtivo, manter esse potencial produtivo, e outros insumos para proteger as plantas. Mas aí nós chegamos num paradigma que tudo isso acabou ficando com um custo elevado para o produtor, diminuindo a rentabilidade, e a sucessão de eventos climáticos que nós tivemos com secas repetidas no Rio Grande do Sul nos colocaram em xeque, né? Então nós precisamos outras práticas complementares àquelas que nós já implantamos no passado, que tenham caráter regenerativo. Nesse inteirinho aí, dessa evolução, nós tivemos que prestar mais atenção nos detalhes, né? E aí surge a agricultura de precisão como uma chamada para a gente executar as nossas tarefas com melhor qualidade. Então aí nós podemos dizer para vocês assim, os primeiros movimentos da agricultura de precisão era uma amostragem de solo georreferenciada, mais intensa, que nos permitia conhecer que variabilidade eu tinha nas áreas. No segundo momento, nós tivemos que avançar muito na indústria de máquinas agrícolas para melhorar a distribuição dos nossos insumos. Então, cada vez nós avançamos com a tecnologia para buscar uma distribuição de insumos cada vez mais precisa. Avançamos na área das semeadoras, e as semeadoras, então, passaram a nos dar aquilo que a gente gostaria, uma equidistância de plantas na lavoura, e isso é fruto, né, de uma melhoria no sistema de distribuição de sementes, mas é bastante complexo, porque eu diria para vocês que nós temos que, inclusive, manter uma uniformidade de profundidade. Então, atualmente, as nossas semeadoras, elas evoluíram muito. Nós temos semeadoras pneumáticas, com um sistema de dosador excelente, e agora nós enfrentamos essa dificuldade de, em cada linha, nós copiarmos a resistência que o solo oferece para colocar a semente sempre na mesma profundidade. Então, esse é um trabalho complementar que as empresas como a Strobel, que se dedica à produção de sementes de altíssima qualidade, é necessário para que se possa ter esse fruto, né? Então, se avançou muito com a agricultura de precisão e nós chegamos na agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa, ela se baseia em valorizar a vida do solo. E, de novo, o David Montgomery escreveu outro livro, que foi também um best-seller nos Estados Unidos, que se chama Bringing the Life Back to Our Soils, trazer a vida de volta para os nossos solos. E essa vida é a vida biológica, são os micro-organismos. Mas essa vida ela está conectada com as plantas que nós utilizamos. Então, quando surgiu o plantio direto, a ideia era usar uma planta para fornecer cobertura de solo. E esse conceito está correto. Mas logo em seguida, quando surgiu todo esse movimento de agricultura regenerativa, nós começamos a perceber que nós precisávamos mais plantas para induzir a diversidade biológica do solo. E aí nós passamos a usar os policultivos. Paralelo a isso, o nível de fertilidade já foi construído e nós podemos começar a pensar agora em ajustes que, Daniel, vocês, né, nos ensinaram muito, nos inspiram, né, produtores que são referências em plantio direto e também no uso de insumos. Aí você percebe que a solubilidade que era necessária, tão necessária lá no início, porque nós estávamos numa fase de construção da fertilidade, agora, na verdade, o foco é você buscar eficiência no aproveitamento daquele recurso que você construiu, naquela fertilidade que você construiu. E, às vezes, a eficiência está associada a outros processos.
né, processos regenerativos que estimulem crescimento radicular, que estimulem a atividade biológica associada às plantas de serviço. E eu entendo que isso realmente representa a evolução do sistema plantio direto. Porque, voltando 50 anos atrás, o nosso plantio direto, os desafios iniciais, o que era? Bom, nós precisamos controlar as ervas daninhas. Antes o controle era feito mecanicamente, agora nós vamos fazer esse controle quimicamente. Então, a origem do plantio direto, ela assim, estava muito associada a toda essa evolução que era necessária e que bom que ela existiu, né, de toda a indústria química. Mas agora nós vivemos um outro momento, né, que nós precisamos da indústria química, sim, mas nós não podemos ser dependentes exclusivamente dela. Nós temos que achar, na minha concepção, um equilíbrio entre o biológico e o químico, até para podermos usar mais eficientemente o químico. E assim, eu digo para vocês que realmente é um desafio grande. Nós precisamos da agricultura de precisão para sermos assertivos, para avaliarmos o grau de sucesso que nós estamos tendo com a agricultura regenerativa e futuramente para prestar conta para os nossos consumidores. Porque eu espero, logo no futuro, que os produtos que são produzidos em áreas de agricultura regenerativa, eles recebam um tratamento diferenciado, tanto por parte do consumidor ou dos nossos compradores, como de quem financia o agro. E a gente já vê isso, né? Eu tive a oportunidade, ano passado, de fazer uma viagem de capacitação indo aos Estados Unidos, visitando universidades, empresas que estão bem avançadas no tema de agricultura regenerativa, e já existe movimento nos Estados Unidos de remunerar o agricultor pelos serviços ecossistêmicos. Então, você é remunerado por sequestro de carbono, você é remunerado pela qualidade da água que você mantém nas suas nascentes, pelas APPs e pela agricultura regenerativa. Então, o mercado que eu acompanhei nos Estados Unidos, aliás, está ocorrendo essa feira agora, é a Farm Progress Show, e eles estavam suportando financeiramente o agricultor para adotar 3 práticas, que era o uso de plantas de cobertura, mix, o uso de nitrogênio com alguma proteção para que a gente não tivesse perdas de nitrogênio, porque o óxido nitroso compromete muito o ambiente, não é só o CO2. E a terceira era a adoção do plantio direto. Então, por exemplo, vocês já usam, de certa forma, isso nas sementes Strobel, e muitos que estão nos acompanhando já fazem isso. Só que, atualmente, o agricultor brasileiro não recebe nenhuma remuneração por isso. Mas, futuramente, eu espero, sim, né, que ele venha a receber ou remuneração diferenciada pelo seu produto, ou pelo menos um financiamento diferenciado, porque ele está adotando práticas que serão boas, sim, para o agricultor, mas serão boas para toda a sociedade. E aí eu vejo, assim, que hoje muitos agricultores adotam isso com uma expectativa de racionalizar a sua planilha de custos e melhorar a sua rentabilidade. Sim, esse é um dos produtos que a gente pode obter. E a agricultura de precisão e a agricultura regenerativa? Bom, eu estou convencido que elas andam de mãos dadas. E eu posso dar alguns exemplos. A gente tem biológicos sendo aplicados com drones. Nós temos plantas de cobertura sendo aplicadas com drones. E, de fato, se a gente quer uma agricultura regenerativa, a gente precisa bastante da agricultura de precisão. Eu posso citar o exemplo dos pulverizadores. Hoje, os nossos pulverizadores, aliás, durante a agricultura de precisão, os pulverizadores evoluíram demais.
Foi eu, assim, gostaria de dizer que junto com distribuição de sementes, semeadoras, distribuidores de sólidos e os pulverizadores foram 3 áreas assim que impulsionaram demais a agricultura de precisão. E hoje qual é o paradigma que nós temos nos pulverizadores? É a identificação do alvo. Você não pode mais aplicar em área total quando o teu alvo representa 25% da tua lavoura. E por que que isso é ruim? Além de ser ruim para o bolso do agricultor, ele está aplicando produto onde não precisaria, para o ambiente vivo do solo, isso é ruim. Porque eu estou botando um produto que não precisaria. Então, se eu atinjo o alvo, e esse alvo está em 25% da minha lavoura, e eu uso sensores para determinar esse alvo, eu abro espaço cada vez mais para uma agricultura regenerativa. Então, Tiago, eu vejo assim que há um sinergismo muito grande entre as duas áreas. E, claro, né, hoje esses pulverizadores que nós temos no mercado, hoje eles têm um preço elevado, mas à medida que a tecnologia avança, esse preço se torna cada vez mais acessível e eu, assim, sonho com essa agricultura que a gente vai atacar o problema e não mais a área total. E aí isso vai nos permitir ter mais vida dos nossos solos. E eu falei um pouquinho dos solúveis, né? E talvez se a ideia é repor uma fertilidade construída, a gente vai ter mais liberdade para usar os insumos que mais casem com o regenerativo. Porque alguns insumos, eles foram concebidos para aquela agricultura química, né? E agora o que nós queremos? Basicamente, o que a gente quer é melhorar o sincronismo da demanda da planta com a oferta do nutriente, por exemplo. Então, se esse nutriente vem via palha, eu vou depender de uma atividade microbiana para decompor esta palha e fornecer o nutriente. Esse nutriente ele é fornecido de forma gradual. Consequentemente, a chance da gente contaminar um lençol freático, da gente contaminar um rio, ela diminui. E a agricultura regenerativa, então, ela vai nos dar as ferramentas e o Brasil já hoje se posiciona como o segundo país que mais usa insumos biológicos. A previsão é que em poucos anos nós vamos ser o primeiro país do mundo em uso de insumos biológicos, e isso eu diria é fruto muito do esforço do próprio agricultor. Agora, eu sempre ressalto isso. O solo é a casa dos biológicos, da maior parte dos biológicos que nós vamos usar. Se for parte aérea, de proteção, ainda assim a planta vai estar dependendo do solo. Então, para que os biológicos funcionem, eu tenho que cuidar bem do meu solo. E cuidar bem do solo, às vezes, não é ter 50 ppm de fósforo, como a gente imaginava lá na década de 70, 80. Às vezes é você ter equilíbrio nutricional, ter matéria orgânica e ter os organismos trabalhando junto com a planta para usar mais eficientemente a fertilidade que você construiu. Eu acredito muito nisso. Aprendi com o teu pai como manejar essas coisas e hoje à tarde eu vou participar de um painel aqui no Conecta, que é para tentar explicar como que um produtor de Palmeira das Missões bateu o recorde de produtividade de milho, né? Estabelecendo uma nova marca aí, né, de 341 sacos de milho irrigado. E aí eu pedi para o José, que foi inclusive meu monitor da disciplina de conservação do solo lá em Santa Maria, ele é formado lá em Santa Maria, mas a família Binsfield é uma família que me recebe sempre muito bem, e ele me passou a análise de solo, e eu fiquei estudando essa análise de solo. E o que me chamou a atenção, assim, que os teores, eles estão num nível bom,
mas não tem nada de excesso, não tem nada de que assim, tem que fazer um investimento muito pesado para alcançar isso. Me parece que o sucesso dessa quebra de recorde para nós gaúchos que estamos tão machucados aí pelas condições climáticas, nos ajuda a isso, ter um recorde de produtividade de milho irrigado no Rio Grande do Sul. Poxa, né, nos alegra, porque mostra a competência do agricultor em conduzir a sua lavoura, né? Mas o que eu notei é que ali a eficiência é mais importante do que a quantidade. E é isso que eu acho que a agricultura regenerativa ela nos chama para essa reflexão. Você está usando eficientemente os recursos que você investe com muita dificuldade? E assim, a agricultura regenerativa nos mostra que nós podemos ser mais eficientes. E a agricultura de precisão nos mostra que nós podemos ser mais eficientes. E aí está a conexão entre as duas. É a busca pela eficiência. Com processos, às vezes, talvez um pouco diferentes, mas ambas conversam muito. E assim como a gente precisa de uma semente de altíssimo vigor para poder ter todas essas relações, antigamente a gente focava muito as relações da semente, da planta com o solo. Hoje a gente entende relações da semente com o solo, com a biota e com o clima. E eu preciso ter todas essas relações harmonizadas, especialmente para produzir aqui no Rio Grande do Sul, que tem sido tão desafiador, né? E assim, eu sou muito ligado ao agro, família ligada ao agro, filho de agrônomo, meu irmão agrônomo, a família, uma tradição já de 3 gerações no agro, aí a gente sofre junto com o agricultor, né? Sofre porque a gente vê todo o setor assim com muita dificuldade. Mas por outro lado, olhando toda essa história, a gente já superou muitos desafios. E vamos superar este com certeza. O Rio Grande do Sul logo ali vai estar de novo produzindo muito, mas a gente tem que tirar legados, tem que tirar ensinamentos de todos os processos. Os que a gente progride muito e os que a gente, infelizmente, tem que fazer ajustes, né? Então, talvez esse é o momento de reflexão de que ajustes a gente precisa fazer nos nossos solos. A gente percebe aí um levantamento do professor Jackson Fiorin, da CCGL, né? 40% dos nossos solos gaúchos ácidos. E se está ácido na camada superficial, no subsolo, então nem se fala. Então isso é uma coisa que a gente tem que resolver. Precisamos construir perfil favorável ao enraizamento. Depois nós tivemos assim um momento que nós regredimos no uso de plantas de cobertura. Passamos a deixar de utilizar mix, começamos a voltar atrás e buscar culturas de cobertura mais simples, mais baratas. Mas, de novo, aí será que essa decisão ela conversa com a agricultura regenerativa ou ela vai prejudicar a agricultura regenerativa? Então, é um momento que a gente vai ter que assim, repensar muito bem tudo que nós estamos fazendo para ser mais, para poder ter uma rentabilidade que nos mantenha no negócio, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar para não retroceder. Então, nós não podemos retroceder na qualidade do plantio direto. Eu não posso retroceder na qualidade da minha semeadura, porque, não, agora eu não vou usar mais uma semente, né, certificada, fiscalizada, garantida, eu vou usar uma semente que eu não sei a qualidade. Bom, esses para mim são retrocessos muito perigosos, que a gente tem que dar esses passos com muita assertividade, né? Mas eu tenho certeza, né, que como todo o processo a gente vai sair mais forte e a gente vai sair mais forte dessa situação. Estamos aqui no momento de semeadura de safra. Quando a gente coloca uma semente no solo, a gente deposita muitas esperanças, muitos sonhos, muito planejamento, né? E oxalá que seja a safra da recuperação. Eu
estou muito conectado ao agro, eu viajo muito pelo agro já há algumas décadas, né? E eu me lembro que eu fui lá em Luiz Eduardo Magalhães e tinha tido uma sequência de 3 secas assim de arrebentar. E eu cheguei lá e os agricultores estavam num desânimo muito grande, dizendo: professor, nós vamos voltar para o sul, nós vamos deixar nossos negócios aqui, está praticamente insustentável, né? Muitos fizeram isso, mas muitos permaneceram. Agora, recentemente, eu voltei a Luiz Eduardo Magalhães e está uma agricultura pungente, uma agricultura desenvolvida, todo mundo indo para frente. Então, a gente sabe que a agricultura, a gente vive esse ciclo. E, claro, o nosso manejo de solo é tentar amenizar o impacto desses ciclos dentro da propriedade. Seja com um controle muito rígido dos custos de produção, seja com práticas que estabilizem. Aqui no sul do Brasil, como diferentemente de todos os outros estados do Brasil, nós temos que buscar desesperadamente estabilidade temporal. Nós não podemos sair de uma produtividade de 60 sacos de soja, por exemplo, e despencar isso para 25, para 20 sacos. Nós temos que achar um sistema de manejo que nos anos menos favoráveis eu consiga pelo menos cobrir meus custos. Então eu converso muito com agricultores e um que, né, me mostrou isso, porque o agricultor ele tem a planilha de custos na frente dele. Ele depende disso a cada safra. Então, meu amigo Ufred Arnes, Cruz Alta, hoje está em Bom Jesus, ele diz assim: professor, o meu manejo todo ele é concebido para que no pior ano eu empate os custos. E nos anos bons eu faça caixa. E é isso que o agricultor tem que pensar, né? Mesmo quando ele está com o caixa reforçado, ele tem que ter uma reserva para aqueles anos que a gente não vai ter isso, seja por mercado ou seja por condição climática. E essa tem que ser uma coisa que o gaúcho ele tem que estar presente nisso. E a segunda coisa é não mirar só as safras boas como sendo sua referência. Ele tem que olhar para o conjunto. E aqui no Rio Grande do Sul, a cada 10 safras, nós temos 4 safras muito difíceis. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: como se comporta a sua lavoura nesses 4 anos? Ah, eu tenho uma queda absurda. Bom, então é sinal que aquilo que você está fazendo está ajustado para os anos bons, mas não está ajustado para os anos bons. E aí, essa é uma reflexão que eu faço e queria deixar para todos, né? Muitos do nosso pacote tecnológico, ele foi concebido para anos bons. E às vezes esse pacote tecnológico ele não nos entrega o que a gente espera nos anos difíceis. Então eu acredito que nesse caso a agricultura regenerativa ela tem um papel muito importante. E isso vai ser desenvolvido pelos agricultores, pelos consultores e pelos professores, pesquisadores que têm sensibilidade para isso. Na vida tudo também passa muito pela sensibilidade, né, da pessoa enxergar um caminho. E é o que eu queria dizer para vocês, que eu espero que depois que passar todo esse ciclo de secas e a gente estiver numa condição melhor, a gente possa trocar experiências do que deu certo e o que não deu certo. Para quando vir de novo um ciclo desse, que eu espero que demore aí, uns 20 anos para a gente se voltar a uma situação de caixa normal, que a gente possa saber enfrentar isso com mais conhecimento. A gente agradece, professor Telmo, por todas essas palavras. Antes da gente terminar, assim, o Brasil tem um compromisso de até 2050 ser líder mundial de produção de alimentos. Como que o senhor vê isso em termos de solo, de fertilidade, conservação, tudo mais? Eu acho assim, eu sempre falo o seguinte, né, que às vezes as pessoas não valorizam muito isso, né, mas nós temos um capital humano também muito resiliente, que é o agricultor brasileiro, né? Você vê, o agricultor brasileiro foi para o cerrado e sem infraestrutura nenhuma, muito pouco apoio, e construiu
toda essa agricultura no Cerrado, né? Hoje nós estamos avançando para novas fronteiras e o desafio é muito parecido. Às vezes o pessoal dormindo em acampamento na beira de mato e dizer assim, e plantando. Esse relato eu escutei de muitos agricultores, assim, professor, olha, nós não tinha hospital, não tinha nada, torcia para não ficar doente e dormia aqui, porque o nosso negócio era abrir a área, fertilizar ela e plantar. Depois as coisas se ajeitam. Então, um capital humano com essa característica, porque é muito diferente. Assim, eu morei por 2 oportunidades nos Estados Unidos e eu me interessei muito pela agricultura americana. Então, eu não fiquei na universidade, que de fato eu fui para uma universidade, mas eu procurava usar meu tempo lá convivendo com os agricultores. E, inclusive, né, graças a isso, eu fiz muitas palestras lá nos Estados Unidos e virei professor visitante. Sou professor visitante há 12 anos de uma universidade importante lá, que é a Universidade do Kansas, né? E o que a gente nota? Nos Estados Unidos houve um planejamento. Quer dizer, o agricultor recebeu o lote dele com infraestrutura, com estrada, com condições totalmente diferentes. O nosso crescimento da agricultura foi o agricultor puxando, um agricultor apoiando o outro e vamos fazer acontecer, e fizeram acontecer. Então eu vejo que nós temos um capital humano muito, muito bom, temos condições climáticas muito diversificadas, mas que nos permitem produzir 365 dias, né? E tecnologia. O que nos faltava no passado, faltava muita tecnologia, e hoje eu digo para vocês sim que eu visito lavouras nos Estados Unidos e visito lavouras aqui no Brasil, e eu tendo a dizer que as lavouras brasileiras hoje, elas estão mais alinhadas com esse desafio, e por isso, realmente eu vejo que o Brasil, ele tem todas as condições para ser este grande supermercado do mundo, como eu vi lá no Paraná. A placa de publicidade diz assim: o Paraná é o supermercado do mundo. O Brasil, de fato, é o supermercado do mundo, né? E que bom que a gente faça isso com agricultura de precisão, com muito conhecimento, com agricultura regenerativa, com valorização dos nossos consultores e das empresas que fazem o agro acontecer, né? E eu acho que nós estamos prontos. Falta infraestrutura? Falta muita infraestrutura. A gente vê o sofrimento do que é o transporte de grãos no nosso país, a dificuldade de estradas, os nossos portos. Mas nós temos que nos preparar para isso. Se nós queremos ser esse celeiro, nós temos que criar essa infraestrutura fora da propriedade, e o agricultor, ele tem que acompanhar, né, essas ondas de progresso. Sabe que essa palavra me chateava um pouco. Quando eu praticamente estou no início da agricultura de precisão, né, o pessoal diz assim: isso é uma onda que vai passar. Bom, passou 30 anos, né? Essa onda está cada vez mais forte. O plantio direto. Não, isso é uma onda, aí plantio direto para fazer por 5 anos, depois tem que revolver o solo, porque o solo não fica bom com plantio direto. Estamos há 50 anos. Então eu diria para você assim, tem coisas que não são ondas. São inovações que são incorporadas ao processo produtivo e que a gente não vai retroceder, né? Então eu vejo que a agricultura de precisão, os princípios da agricultura de precisão e os princípios da agricultura regenerativa, eles estão aí. Assim como os princípios químicos nos levaram durante 40, 50 anos a uma prosperidade muito grande, hoje nós sentimos necessidade de agregar algo diferente àquilo que nós construímos. E esse algo diferente clama por eficiência. E por eficiência a gente tem que olhar o sistema como um todo. Muito obrigado, Telmo, por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Sigam a Strobel nas redes sociais. Nós vamos chegando ao fim do mais um Prosa de Lavoura. Muito obrigado.